A paz do Senhor, irmãos. Estamos reunidos para a gente estudar a palavra de Deus nessa noite, que é o mandamento da Bíblia, é o mandamento do Senhor. Qual o mandamento? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. De que maneira buscamos a Deus? Nós buscamos a Deus invocando a Ele, nós buscamos a Deus por música, nós buscamos a Deus por oração. O que o estudo traz? O estudo traz um aperfeiçoamento. O estudo deve fazer com que a gente conheça melhor a Bíblia. No passado não era... As definições estão sendo mudadas, gente. Por exemplo, o que é teologia? Theologia. O que é isso em grego? Estudo sobre Deus. Aí, pessoas inteligentes falam, poxa, não é estudo sobre Deus, não pode ser. Por quê? Porque como você estuda Deus? Entende? Então, conceitos modernos hoje já falam assim, teologia não é um estudo sobre Deus. Então é sobre o quê? Sobre a Bíblia. Porque como que você estuda Deus? Deus é um ser infinito, que não tem jeito de ser estudado. Então esse mesmo conceito, se você pegar livros antigos de teologia, o que ele vai lá estar escrito? Teologia, estudo sobre Deus, sobre a pessoa de Deus. Hoje, se algum livro foi escrito, que hoje aqui eu não vi ainda, vai estar escrito lá, estudo não sobre Deus, estudo sobre a Bíblia. Mas estudo sobre a Bíblia, bibliologia. Não. É estudo sobre o que Deus se revelou. Então teologia é o estudo sobre aquilo que Deus revelou. O que é teologia? É o estudo sobre aquilo que Deus revelou. O que Deus revelou e onde? Deus revelou sua palavra. Onde? Na Bíblia. Então, a Bíblia Sagrada é um livro que foi produzido por vontade de Deus. Não foi produzido por vontades humanas. Esse livro foi produzido. E então, porque esse livro foi produzido e foi revelado, Deus revelou isso aos seus servos, os profetas, essa coisa de começo, começando em Gênesis e terminando em Apocalipse. Nesse sentido, senhoras e senhores, nesse sentido é que se diz para, para certa linha da cristandade que não existe mais profetas, que não existe mais profetas. Como assim não existe profetas? É porque não existem novas revelações a respeito de Deus. E isso, essa igreja prega desse jeito. Nós acreditamos, os profetas do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo. Os profetas do Novo Testamento apontam para Jesus Cristo. Então, lá do Antigo Testamento, ele está apontando para frente. Do Novo Testamento está apontando para trás. Então, nós acreditamos nas revelações, indicações de Deus que Deus tem para nós nesses dias, como Deus fala tal. Mas no sentido de novidade sobre Deus não se tem. Então toma muito cuidado. Por que o Senhor fez isso? Para que ninguém, vamos usar a expressão, para que ninguém inventasse. Porque senão alguém vai inventar religião. Como estão inventando? Tá? O nosso estudo hoje é uma continuação no evangelho que escreveu Levi Mateus. Nós vamos continuar no capítulo 24, no sermão profético. Nós vamos orar e dar continuidade ao sermão profético. Senhor Deus, estamos reunidos no nome do Senhor para buscar a Tua palavra, para estudar sobre Deus, isto é, sobre o que a Escritura diz sobre o Senhor, a Tua revelação escrita. Continua nos abençoando aqui para o estudo do Evangelho de Mateus, cada servo de Deus que aqui está e quem assiste em vídeo gravado, Pai, para a glória do nome de Deus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 24. Mateus capítulo 24, vamos lá, gente? Eu vou pegar aqui no 11, coisa que a gente já comentou no início, mas eu vou pegar daqui para frente. 11, alguém pode ler para nós, por favor? Isso virão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, comentário, gente, presta atenção, fazendo favor, depois vocês leem em casa. O que é esse sermão é profético? Isto é, esse sermão se refere ao fim do mundo. O que vai acontecer no fim da era? Não é?
O fim da era começa com a vinda de Jesus. Então, quando Jesus vem e morre, começou o fim do mundo. Então, se a gente está em 2025, imagina que a gente está no fim do mundo, né? Já bem no princípio do negócio do fim. Então, haverão falsos profetas. O que significa? Significa que haverão falsas igrejas. Significa que alguém vai interpretar a Bíblia do jeito que quer. Como tem aparecido aí, apareceu lá uma pessoa, tipo uma mulher barbada, né, uma igreja de homossexuais. Aí a ideia é o seguinte: não, a gente tem amor um pelo outro e somos fiéis. É um casal gay, né? Casal gay que não é casal, mas dupla, né? Um casal gay que diz: eu amo ele, ele ama eu. E nós somos fiéis ao outro, que não pode é a prostituição, mas amar um ao outro pode, porque Davi amou Jonatas mais do que o amor de mulheres, como está escrito, e é verdade. Só que então, o que fazem? É distorcer. Então, o seu amor, Jonatas, é melhor que o amor de mulheres. Por que o amor de um homem era melhor que o amor de mulher? Quem explica? Por quê? Vocês não sabem explicar não, gente? Hein? O motivo era o seguinte: era a sinceridade de amor que tinha, que não queria nada em troca. Era um amor muito altruísta. O motivo era esse. Porque o amor de mulheres era o quê? O Davi era um belo de um camarada lindo. Que Deus escolhe os feios, os fracos. Quem te ensinou essa doutrina, irmão? Quem te ensinou essa doutrina que Deus escolhe feio e fraco? Quem falou para você? Para Deus escolher não depende dessas coisas. Então não interessa ser bonito, feio ou fraco. Exatamente. Então qual o critério dele que você não sabe? Então a Bíblia diz que Davi é um homem muito bonito. Tanto é que Salomão... Qual que é o filho filho de Davi, gente? Absalão, muito bem. Então Absalão era o mais bonito. Diz que do alto da cabeça, a planta do pé, o dedo dele era o cara mais bonito de todos. Era um cara impecável de beleza. O cabelo dele era 2 quilos, dava 3 quilos no final do ano para cortar o cabelo dele. Imagina um cara que tinha um cabelo lindo. E, quer dizer, então beleza, é uma coisa assim para Deus. Né? Bobagem. Então, vamos lá. Então o amor de Jonathan para Davi era esse amor que não queria nada entrar. Tanto é que ele dá as armas para Davi. O que isso significa? Eu reconheço que você vai ser rei. E as mulheres não, queriam um homem bonito. Então o amor das mulheres é um amor intencional, porque esse cara é bonito demais. Então elas querem por motivo egoísta. É nesse sentido que ele está comparando. O amor seu, por quê? Porque esse cara assim, ele não está nem aí. Ele não está disputando o reino. Jonatas é uma das pessoas mais humildes da Bíblia. Ele é o filho do rei, portanto, ele é o seu príncipe. Se aparece um outro cara que é príncipe e que vai ser rei, ele se fosse na carne, o que ele teria? Extremo ciúme. Pô, esse cara vai governar no meu lugar, eu que tenho que ser o rei aqui. E Jonatas, então o amor de Jonatas é muito melhor que as mulheres. Aí você não pode interpretar isso como homossexual, sendo que a Bíblia condena a homossexualidade de ponta a ponta. Como ele condenou? Na criação. Mas como assim? Macho e fêmea os criou. Pronto, ele condenou o homossexualismo. Quando ele diz que criou um macho e criou outra fêmea, ele condenou o homossexualismo. Porque ele criou Adão, e só estava ele. Quando ele criou o Ivo. Então, se fosse, poderia criar um Ivo muito bem, então não tinha problema nenhum, porque Deus criou assim. Ou Eva e Margarida. Entende? Então, na própria criação, a criação fala por si só o pecado de homossexualidade. Aí depois, Levítico 18... Você não deita com o homem como se fosse um homem. Você não deita com o homem... Desculpa, ao contrário, né? Não se deita com o homem como se fosse mulher. Então, e aí vai a lista toda. Aí me aparecem igrejas hoje dizendo assim, igrejas de homossexuais. Né? Então haverão falsos pastores, falsos líderes. O John Stott já diz... não foi John Stott, não. Martin Lloyd Jones, né? Então Martin Lloyd Jones diz, toda essa heresia, tudo que você quiser, a pessoa pega aqui. Ó. Você pega um texto bíblico e faz dele o que você quiser. Tá, gente? Então, igreja, o que eu quero pontuar hoje aqui, para a nossa alegria, para a nossa satisfação? Se você está numa igreja verdadeira, se você acha que essa igreja é verdadeira, e fique feliz por isso. Porque as pessoas estão perdidas em igrejas. Porque estão fazendo da igreja baile, porque estão... Charles Haddon Spurgeon já tinha profetizado sobre isso em 1800 e pouco.
que vai chegar um tempo que os pastores serão palhaços para entreter bodes. Você tem que estar fazendo malabarismo, agradando as pessoas. Estou falando que a igreja precisa ser grosseira, que a gente tem que pregar duro e que tudo nosso. Não, não é isso. Mas então, irmãos, a pregação do evangelho ela vai contra todas as carnes. Se algum de nós estiver na carne, você vai ficar profundamente ofendido em todo culto. Se em todo culto você sair profundamente ofendido porque você é carnal, é porque essa igreja é de Deus. Todo carnal vai sentir mal na igreja. Se este culto agradar um carnal, esse culto não presta. Porque carne e espírito são beligerantes. Poder bélico, guerra, eles estão em conflito, eles odeiam um ao outro. Isso está escrito em onde? Gálatas 5:16. Porque a carne e o espírito combatem um contra o outro para que não façais o que... Esse é o versículo 17. Porque o 16 aí fala, se você andar no espírito, não cumprireis a satisfação da carne. Então a carne pede coisas carnais, coisas do mundo natural. E o espiritual, ele tem a ver com Deus. E essa coisa de Deus, ela não coaduna com as coisas. Então, a gente dentro da igreja, a gente corre muito risco de sermos carnais. E a chance de sermos carnais são as maiores pessoas que têm maior chance de ser carnais da igreja, são os que fazem uso de púlpito, que são os pregadores, pastores, evangelistas, e os de grupo de louvor. Aí eu falei, por quê? Por causa da glória que aquilo traz. É ou não é? É, ué. É a glória que aquilo traz. Poxa, você vê discussões hoje, como que a igreja brasileira caiu? A igreja brasileira caiu. Eu falei, como? Está discutindo, o pastor cobra, vou tentar de falar o nome, né, que senão dá um trovão danado, 60 mil para pregar. A gente ganha, eu não ganho isso por ano, não sei se eu ganho isso por ano, não ganho isso por ano aqui na igreja, não. Por ano. Pregando 2 vezes por semana. O cara cobra 60 mil por culto. Aí alguém fala assim, mas tem uma banda tal lá, que ela cobra 30 mil, não sei o quê. Não, então, por que banda você tem que pagar o grupo de louvor? Você sabe o preço do instrumento? Você sabe o preço das coisas? Por quê? Porque aí você está alugando um equipamento. Então você vai pagar aquelas pessoas que têm uma situação. Mas como é que o pastor que vai pregar durante 1 hora, você vai pagar 60 mil reais? Vocês acham que é certo isso? Então a igreja caiu. A igreja caiu. Porque essa igreja precisa discutir isso hoje. Então, além de falsos profetas, nós vamos lidar com uma igreja que vai pagar para cantores que estão de celebridade, gente. Vocês têm ideia, não sei se irmãos aqui no interior você não sabe de nada. A gente no interior, a gente não sabe de nada. Mas esses lugares grandes, você tem a sala VIP, você vai pagar 500 reais no ingresso, para você assistir camarote, você vai pagar para fotografar, você vai ter tietagem. Todas essas coisas são mundanas. Ó, gente, eu não estou falando para você não amar pregador, eu não estou falando para não amar cantor, mas eu estou dizendo que tem um trabalhador na igreja, uma pessoa que dá o duro 8 horas por dia e ganha 1.500 reais. E se você vai trazer um pregador na igreja que você vai pagar 60 mil reais com cheio de gente pobre. Isso, para mim, não se coaduna. Então, além do problema de falsos profetas, nós vamos ter abusos na igreja. Abusos na igreja. Então, haverão falsos pastores. Significa que ali na esquina vai aparecer um bispo tal. Até é bispo, né? Porque o cara é chefe. Não tem um pastor junto, mas é chefe. Aí vai aparecer um bispo tal, vai aparecer um pastor tal, e ali vai conduzir essas pessoas permitindo, né, sabido de nós, igrejas, sobretudo músicos que têm rolo, problemas sexuais, tá? Até pastores. Quer dizer, que igreja que é essa? Que igreja que é essa cujo pecado come solto? A igreja de Deus, irmãos, são a igreja de santos. Pessoas que erram, pessoas que falham. Mas a igreja tem que ser santa. Não pode ter problema de dinheiro. Não pode ter problema moral. Não pode ter problema doutrinário.
Então, surgirão falsos profetas, surgirão falsos. Por que ele não usou o termo falsas igrejas aqui? Por que ele usou? Quem sabe? Por que ele não usou o termo falsas igrejas? Exatamente. Porque para ele, isso não é igreja. A igreja é só. A igreja dele é a igreja dele. A igreja dele é a igreja dele. Então, gente, surgirão. Aí ele tem a receita. A receita é o verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tá certo? Então, o que faz com que o pecado aumente? É essa coisa chamada iniquidade. A palavra iniquidade, que é avon, em que língua? Em hebraico. Avon, a martiologia, né? Avon é iniquidade. Onde está escrito isso? Gênesis 15, 16. Então, a iniquidade dos amorreus. Iniquidade é a vontade de pecar. Iniquidade é a vontade de pecar. É querer pecar. Isso chama-se iniquidade. Tá? Então, por aumentar. Então, a igreja é um poder de Deus, é uma luz e é um sal que faz frente à iniquidade dos homens. Por isso, todo aquele que está na iniquidade, na carnalidade, na língua grega, inclusive na língua grega, essa palavra vai ser azebeia. Lembra que eusebeia é piedade? Então, azebeia, quer dizer, a ausência de zebeia, né? Essa ausência da eusebeia é a ausência da piedade. As pessoas não são piedosas. Então, por isso, a gente corrige na igreja assim, olha, deve, paga, combinou, faz, honra seus compromissos, honra o horário, honra o que você falou, honra o ministério, honra o nome da igreja. Você carrega o nome da igreja, todos vocês aqui são da igreja. Se você faz uma coisa errada lá fora, de qual igreja que você é? Ah, eu sou da Cristo em Casa. Eles vão pensar que nós somos como você, que está estragando a igreja. Você é um estragador de igreja. Porque você representa... Qual igreja você é? Ah, sou da igreja de Cristo em Casa. Ah, você está dando tiro para tudo quanto é lado. Você fez queimar o nome da igreja e queimar o nome de Deus. Você contrariou o Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Santificar o nome significa honrar aquele nome como de Deus. Por isso que eu odeio carro escrito. Foi Deus que me deu. Nunca coloque isso no seu carro. Nunca. Porque essas pessoas que colocam foi Deus que me deu. Não sei o que. Cheio dessas coisinhas. São os que mais dão mau testemunho. Na hora de gritar, de buzinar, então nem coloca. Porque o cara pensa que você nem crente é. Não é legal, ué. Entendeu? Então as pessoas colocam essas coisas, fica mais uma ostentação do tipo assim, e aquilo não está glorificando o nome de Deus. Tem que tomar muito cuidado. Muito bem. Então, a igreja a graça de Deus, ela é a coluna e baluarte da verdade, onde que ela revela. Então a Bíblia vem, né, livro de Ezequiel, e fala assim, Filho do homem, manifesta ao povo seus pecados. Então, quando a gente vem, a pregação vai ser, via de regra, né? Ela vai contrariar a gente em algum ponto. Eu gritei hoje. Eu tive pensamentos errados hoje. Eu tive preguiça hoje. Tal. Então, ela vai aperfeiçoar esses santos, levando a eles caírem em si para a salvação. A doutrina essencial da igreja para a salvação é arrependimento com perdão de pecados. Sem esse arrependimento, ninguém vai ser salvo. Se a pregação da igreja não leva a igreja ao arrependimento e não está havendo lágrimas, e não está havendo compulsão do coração, você pode preocupar. Por isso que eu me preocupo. Se a gente está no grupo de louvor aqui, se não sentiu a presença de Deus e aquilo não está tocando as pessoas, se essa pregação não está tocando, eu começo a desesperar. Estou desesperado. Por quê? Porque as pessoas precisam cair-se e largar os seus pecados. Ela tem que sair da igreja com vontade assim, não quero pecar mais. E a receita é, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança é continuar em meio a dificuldades. Então não se assustem que vai levantar pastor não sei o quê, pastora não sei o quê, vai levantar um monte de gente que vai ser falso, igrejas não verdadeiras.
Então a igreja de Deus deve ficar firme na doutrina da palavra de Deus, né? E a gente deve perseverar nisso. Às vezes o culto não vai ser tão agradável, às vezes o culto não vai ser o que a gente esperava, mas você precisa perseverar. Porque quem perseverar até o fim será salvo. O culto não foi feito para te agradar. A igreja não é babá de adolescente. Vamos colocar um futebol lá que seu irmão desvia. Então, pode desviar, porque a igreja não foi feita para satisfazer o desejo dos irmãos. Os aspectos de comunhão que eu já falei que a gente pode sair, você pode sair com a turma, jogar uma bola, brincar, esses aspectos são aspectos de comunhão da igreja. Mas a igreja é uma instituição espiritual. Se os irmãos fizeram uma festa, se a gente se unir, vamos jantar, vamos brincar, vamos passear, tudo pode, como aspecto de comunhão além das paredes da igreja. Mas se a igreja viver disso, a igreja vive de congresso, a igreja vive não sei o quê, e faz festa não sei o quê, não adianta nada. Não nesse ponto que a gente está falando. Nós vamos pular o seguinte, para uns textos que são bastante controversos, nosso tempo está curto. Todo mundo fica aberto em Mateus 24, todo mundo. Mateus 24, verso 15. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta, entendereis isso. Eu quero ser mais panorâmico hoje, né? Então, isso aqui é um texto enigmático, né? Há uma controvérsia, divisão na cristandade teológica sobre isso aí, cada um puxando para um lado. O que ele está falando? Ele está falando que dentro de um templo da casa de Deus vai haver uma profanação. O que é profanação, irmãos? O que é profanar? Desvirtuar. Mas, no caso, o quê? Então, essa profanação vai ser dentro da igreja, que ele está falando dentro de um templo, que no caso é o templo de Salomão. Então, ele está falando assim que vai haver profanar. É quando uma coisa é santa e aquilo se torna imundo. Então, Antíoco IV, não é? Antíoco IV? O Ciro? Antíoco IV, ele oferece uma porca no altar de Deus e mata uma porca e o sangue da porca dentro da igreja. Então o porco é um animal imundo e ele sacrifica isso. Ele pega uma estátua de Zeus da mitologia grega e coloca lá. Então, aí por isso você tem a Guerra dos Macabeus. Então o que acontece? Esse texto aqui, interpretado escatologicamente, entendemos que isso aqui vai acontecer num tempo. E quem vai fazer essa desolação da abominação aqui é o anticristo. Então o Antíoco foi uma espécie de anticristo, mas o anticristo ainda não veio. E que esse anticristo vai profanar. Assim entendemos. Assim entende normalmente o mundo pentecostal, que tem essa linha do Scofield. Tá? Muito bem. Então, se diz o seguinte, eu vou resumir aqui para a gente não agarrar, então eu vou ser bastante panorâmico. O que se entende? Entende que todas as coisas já se cumpriu. Todas as profecias se cumpriram. Sobre a vinda de Jesus, tudo se cumpriu, tudo. Exceto uma. O que não se cumpriu? O aparecimento de uma figura mundial que vai ter o domínio mundial. Esta figura é a besta do Apocalipse 13. Como é a besta? A besta sai do mar. É um animal. É um leopardo. Só que esse leopardo tem cabeça de leão. Tem 10 chifres. Tem pata de urso. É um animal híbrido, misturado. Por quê? Porque essa revelação vem lá de trás. Então, nós temos 2 revelações lá, vou ser bem rápido. O governador do mundo chamava-se Nabucodonosor. Dominava o mundo inteiro. Foi o maior reino de todos os tempos e todas as épocas.
Você tem uma ideia, o muro era de 90 metros de altura. Então o que acontece? Esse Nabucodonosor, ele teve um sonho de uma estátua. E essa estátua representava os reinos do mundo inteiro. A estátua tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, barriga de cobre, as pernas de ferro e barro, de ferro, e os pés de ferro e barro. Veio uma pedra e destruiu essa estátua e ela virou um monte, um pó. O Nabucodonosor falou assim, eu tive um sonho. Como que interpreta esse sonho? Daniel falou assim, ó, a interpretação é a seguinte, rei. A cabeça de ouro é o Senhor, porque o Senhor é um governo que nunca vai ter igual. O Senhor é a cabeça de ouro. Depois vai vir outro reino, Medo-Persa. É o Império Segundo. Depois vai ter outro império, que é o Império Grego, que é a barriga. Depois o Império Romano, que se divide em oriental e ocidental, por isso as duas pernas. E lá no fim, o Império Romano vai voltar, ponto. E esse Daniel teve um sonho. No sonho ele sonhou com 4 animais. Quantos animais que ele sonhou? 4. Sonhou com 4 animais. Ele sonhou com um leão que tinha asa e que ficava em pé. Depois ele sonhou com um urso que levantava uma pata e tinha uma costela na boca. Depois ele sonhou com um leopardo que tinha 4 cabeças e tinha asa. Depois ele sonhou com um animal híbrido, meio esquisito, que ele não entendeu qual que era. Então Deus falou com ele assim, Daniel, o sonho que você teve dos animais é o mesmo sonho que Nabucodonosor teve das imagens. Então o sonho da imagem de Nabucodonosor e o seu sonho é o mesmo. Esses animais representam reinos. O que o leão é? Que é um animal selvagem, bruto, grosseiro. Ele é o reino de Nabucodonosor. É o reino da Babilônia. O que o urso é? É o medo persa. Por que tem a pata levantada? Porque o persa ia dominar. Por que o leopardo tem 4 cabeças? Porque Alexandre o Grande morre com os 32 anos, 33, e deixa 4 generais. Por isso que ele tem 4 cabeças. E o quarto animal é esquisito, ele é misturado, híbrido. O que significa? Que esse sonho está mostrando as nações, sim ou não? Agora vocês lembram de Apocalipse 13 da besta? A besta é o quê? É um conjunto de leopardo, Império Grego, pata, Império Persa, boca de leão. E essa cabeça tem 10 chifres, que é o Império Romano. Então, da onde vem o anticristo? Da ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas, que é uma mistura híbrida das nações. A ONU é a mistura das nações. Provavelmente um secretário da ONU vai ser o anticristo, provavelmente. Por quê? Porque esse anticristo, essa besta que sai, ele é a força do anticristo. Quem é anticristo? Cristo quem que é? Cristo é uma pessoa encarnada de Deus, certo? Jesus Cristo é Deus encarnado. O que é o anticristo? É o diabo encarnado. Então, o Jesus Cristo veio o menino. A encarnação, Deus está nele. Emmanuel, Deus conosco. Immanuel em hebraico. Immanuel. Deus conosco. Agora é o diabo, eu ia falar diabo convosco, mas é ruim, né? Está amarrado. Então o que acontece? Agora vai aparecer uma pessoa, e a genética, e tudo está sendo preparado para isso, e essa pessoa vai ser uma pessoa possuída por demônio. O demônio vai dar poder a essa pessoa. Apocalipse capítulo 13. Aí ele falou assim, olha, o número da besta é 666, 13 verso 18, né? Sabe a Bíblia de cor. Então, 13, 18. Então, esta pessoa, essa figura, vai ser uma figura que vai ter um poder mundial religioso, econômico e político. Por isso que estou falando que a gente pensa hoje, os católogos dos últimos tempos, que o anticristo é uma pessoa que ele tem que ser muito... muito eclético, muito aberto a todas as coisas. Ele está aberto. Hein? Muito articulado, o cara sensacional de inteligência, tudo. Então essa pessoa diz que ele vai fazer um pacto de 7 anos. Esse pacto de 7 anos é um pacto com as nações ali de Israel. Você sabe que ele está em guerra de novo. Israel atacou o Irã, ele atacou lá Teherã, capital do Iraque. Ele atacou o Irã, né? Por que ele atacou? Porque ele tem um armamento bélico nuclear muito poderoso.
Os Estados Unidos apoia isso. Então nós temos o problema de França, que está entrando, e outros países, todo mundo olhando. Nós podemos entrar em guerra agora. Então nós estamos na beira, lá é um barril de pólvora, lá onde? No Oriente Médio, onde concentra Israel, que está no umbigo do mundo. Israel vem sofrendo retaliações. Desde que o general Flávio Tito, no ano 70, destruiu Israel, destruiu o templo, acabou Israel. Não existe Israel como nação. Acabou. Aí o livro de Isaías profetizou. Pode uma nação surgir num só dia? Sim, em 1948 nasceu. Quando nasceu em 1948, nasceu aquela nação, veio o Egito e Síria, começou uma guerra. Então, vários países árabes vêm destruindo Israel. Isso foi em 1948, em 1949 aconteceu, em 1973, a Guerra dos 6 Dias, e essas guerras, o ano passado, 2024, e no 7 de outubro de 2024, a Guerra do Hezbollah, tal. E agora Israel ataca Irã, porque ele falou assim, a inteligência, como que é o nome da inteligência? Ela é Mossad? Isso mesmo. A Mossad estudou lá e viu que eles têm um armamento nuclear poderoso, eles consomem com Israel, se eles soltar isso. Então começou a guerra agora, dia 13 agora, tem 4 dias atrás, o Israel manda pelo Mossad, manda um monte de drone e começa a atacar e destruir lá Irã, está destruindo o Irã, acabando com o Irã, aquela guerra danada, explode tudo, porque eles têm um armamento bélico extremamente poderoso. O Irã falou assim, isso não vai ficar branco, e eles começam a atacar Israel. E eles mandaram lá e mandou bomba para Israel e tal, essa coisa. Qual o mal? Né? A guerra é má, né, gente? A guerra é algo mal. Então esse problema de guerras vem acontecendo. Então lá nunca ficou bem. Aconteceu que o exército otomano toma conta de Israel. Em 1948 a Inglaterra, que estava dona do local, passa esse governo para Israel, e ele nasceu ali como nação, agora ele se torna uma nação. Israel acaba aumentando as suas fronteiras, inclusive a questão da faixa de Gaza. E aí, o que acontece? Aí vem sempre guerras. Inclusive o brasileiro Oswaldo Aranha, que foi um que assinou a favor. Agora esse governo brasileiro é contra. Então o Netanyahu está falando assim, poxa, se for preciso ele ataca o Brasil também, porque o desgraçado desse governo, desgraçado do Brasil é contra. Irmãos, olha só. Qualquer um que conhece Bíblia ama profundamente Israel. Muita paz tem aqueles que te amam. Você tem que amar Israel. O que a gente não pode amar de Israel? Sua idolatria e seu pecado. Mas tome cuidado você. Não seja inimigo de Israel. Porque se você for inimigo de Israel, o que vai acontecer com você? Você vai ser destruído. Você sabia disso? Você vai ser destruído. Está escrito isso na Bíblia, pastor? Tá, ué. Você sabe a Bíblia de cor? Está escrito em Gênesis 12. Abençoarei os que te abençoarem. Os que te amaldiçoarem serão malditos. Então, você tem uma promessa nessa turma. Então, eu sou de uma linha teológica, né, que eu sou dispensacionalista. Então, o que acontece? Deus trata por dispensações. Isso não exclui o elianismo, não, viu? Porque aí um dia a gente vai ter que estudar isso separadamente, porque é muito bacana. O aliancismo eu acho correto, porque Deus faz aliança mesmo. Isso aí não tem jeito de negar essas partes, né? Com certeza. E aí o que acontece? Deus vai ter 2 povos, irmãos. Um povo chama judeu. Esse é o descendente de Abraão, que tem promessa física e material. Portanto, eles têm promessa de riqueza. Todo judeu é rico. Ele tem promessa de riqueza. Por isso que a teologia da prosperidade erra, porque ela entende essa promessa para a igreja. E tem um povo. Esse povo vai ficar suspenso por um tempo. E está agora. Abriu uma porta, essa porta chama Era da Graça, dispensação da graça, onde Deus trata com a igreja. Então, nessa linha dispensacionalista, nós entendemos que vai levantar um governo. Quando esse governo fizer um pacto de 7 anos com o Oriente, a igreja vai ser arrebatada. Vai começar Tribunal Bema, Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, de 7 anos de casamento. Aqui na terra vai ser 7 anos de tribulação. Então, quando chegar 3 anos e meio, vai acontecer o texto que eu acabei de ler, que a gente acabou de ler, que alguém leu. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Neo estiver no lugar santo. Então, ele está dizendo que quando estiver no lugar santo, então esse anticristo vai entrar no templo e vai dizer, eu sou Deus, eu quero adoração. É neste momento que vai ser obrigatório o que se chama marca da besta. Marca da besta. Aí, gente, existe muita discussão teológica. A marca da besta, para o pastor Paulo Júnior, por exemplo, o que é marca da besta?
que diz que é na testa ou no braço. Aí ele falou, significa aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Isso é a interpretação do pastor Paulo Júnior. Então, eu rejeito essa ideia. Eu respeito ele profundamente. Mas no texto grego é esfaragma. Isto é, um sinal, uma marca. Então, eu creio em marca literal. Estão entendendo? Estão entendendo ou não? Eu estou falando grego, gente. É marca literal. Então, vai ter uma coisa. Eu estou falando esfaragma, mas não é, ela tem um nome um pouquinho mais complicado de dizer, tá? Mas é tipo isso, esfaragma. Então, o que acontece? Então, é uma marca. Então, sabe que eu vi uma pessoa, tem muita gente, qual que é o sinal da besta? Marca da besta aqui. Por quê? Porque, ó, mão direita e testa. Que tá... Ai, meu Deus. Não, vê se você não cansa a sua beleza. Não. Aqui, então. Aqui, como que eu vou usar? Sei lá, vou usar de outro aqui, ó. Quer dizer, né? Então, as pessoas... O que as... Pronto. Canhoto está livre. É isso mesmo, é isso que eu estou dizendo. Tipo assim, não faz sentido isso. Então, claro que tem um sentido, não é que o pastor Paulo falou, não só Paulo, essa é uma ideia, não é só do pastor Paulo Júnior, não. Né? Que, tipo assim, alguma coisa que está na cabeça. Mas a marca da besta, irmãos, ele diz que você só compra e só vende com essa marca. Então, é uma espécie de um documento que a pessoa tem que ter. Porque ela não vai fazer parte do mundo. É como os ciganos. Alguém aqui já viu o enterro de cigano? Claro que você nunca viu. Ele não existe. Você nunca viu. Porque não existe. Ele não é nem cadastrado. Não existe. Não existe como população. Eles sobrevivem totalmente escondidos. Totalmente indigente. Você não tem notícia dele. Como é que eles fazem, entendeu? Então eles ficam fora do sistema. Hein? É um povo sem território, descendente de Abraão, né? O povo fala, eu vi uma reportagem, que não sei se é verdade, que colocaram uma pessoa com um microchip na mão que tem todos os dados, compra, dado bancário, tudo. Então, na década de 90, foi ensinado, né, pela contagem regressiva do Armagedon, se alguém quiser assistir isso aí, pode assistir, que vale a pena, que é essa ideia, né, que é de implantação de um chip qualquer e que ele vai ser uma espécie de cartão, é o IC Card, é o cartão inteligente, onde você tem todos os dados de uma pessoa. É como assim, você vai lá comprar, não vai? Você não tem o seu cartão? O seu cartão é um cadastro que você tem no seu nome, que tem uma conta vinculada. É o CPF da pessoa vinculado a uma conta com dinheiro. Então você tem tipo sanguíneo, onde que você mora, tal, se é casado, se é solteiro, todo o registro está ali. Com essa questão do GovBR, Uhum. você já tem Sim. Você tem lá coisa que fala. Sim, tudo. Então, eu tenho um livro lá que chama-se Daniel, e esse escritor, ele diz assim, olha, cara, nós estamos chegando um dia que vai chegar na porta da sua casa um helicóptero, e vai pousar lá, e vai chegar um agente de saúde e falar assim, cara, você vai ter um infarto daqui 20 minutos. Porque como é que você sabe? Não, pelo monitoramento da sua vida, seus dados, eu vim aqui te tratar tal. Então, para você ter uma ideia que ponto a gente está chegando. Então, o mundo está tão globalizado. O que mata mais hoje do mundo? Parabéns, câncer. Então, a doença que mais mata o mundo. Então, se você erradicar essa doença, quanto que você vai livrar? Se você erradicar o infarto agudo do miocárdio, né? Então, em diabetes, que suas doenças estão matando, tal, obesidade e tal. Então, se diz então que a gente está caminhando para um altíssimo progresso. E o anticristo, então, tem que ser uma figura mundial que tenha esse controle. Então, quem não tiver dentro desse sistema, não tem jeito de comprar, porque o dinheiro está acabando. O dinheiro vivo, em espécie, em nota. Então, você, tipo assim, você vai no mercado, aí você paga um cartão, você vai ali, você paga o cartão, você paga o cartão. E aí, só vai ter jeito de sobreviver como fosse um índio, como fosse que eu falei agora, o cigano. Alguém fora do sistema. Então, aí Jesus vai falar de uma série de perseguições aqui. Então, a igreja, estou generalizando aqui, indo só para uma parte teológica, né? Depois a gente pode estudar outras em determinado momento. Então, o que acontece, gente? Essa é a ideia que se tem para o dispensacionalismo, onde que aparece o anticristo, ele faz um pacto de 7 anos, aos 3 anos e meio ele quebra esse pacto, e começa a perseguir, a matar tudo que é cristão. Todos vão ser assassinados, sem exceção. Porém que,
Para o dispensacionalismo, ali está o arrebatamento. A igreja foi arrebatada. Quem vai ficar no mundo? Todo tipo de desviado e os judeus. Essa é chamada 70ª semana de Daniel. Nesse momento, Deus vai começar a tratar só com os judeus. Né? Então, de toda a língua, tribo e povo, todo lugar vai ter gente para ser salvo? Tem. Mas ali que vai começar as pragas do Apocalipse, o selo do Apocalipse e todas essas coisas. Estou sendo extremamente genérico. Tá? Então, no final desses 7 anos, aí a gente tem batalha do Armagedon, aí a gente vai começar milênio, aí a gente vai começar um tempo de paz no mundo, Satanás vai ser preso por 1000 anos, depois de 1000 anos, então aí vem o grande trono branco, Apocalipse 20, aí começa o julgamento de todas as nações, aí o anticristo e a besta vão ser jogados no lago de fogo, e todo aquele que não é inscrito no livro da vida, Apocalipse 20, versículo 15, tal. Beleza. Então, quando ele diz aqui em seguida, que olha, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, nitidamente ele está falando desse miolo de Israel. Olha, vamos lá. Rapidinho. No 20 ele fala assim, orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem o sábado. Então, por que ele está falando isso? Porque ele está falando de Israel. Ele fala, ai das grávidas. A gente está com bebê aí, com bebê. Como é que você foge com bebê, gente? Pensa para você ver com uma criança de colo que mama. Como é que você foge? Você vai para onde com o bebê, pô? Sem ter lugar. Se você estiver dando de mamar naquele dia, é uma desgraça. Ele falou assim, ai das grávidas. E a mulher grávida, que nem nasceu? Como é que vai fazer? Tá? Vamos ver esse texto aqui e a gente vai encerrar. Então eu vou pegar no 15 e ler tudo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tomar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das que estejam grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então, por quê? Olha o que acontece. Todas essas guerras que você viu de 7 de outubro, normalmente é um feriado judaico, é uma festa judaica, onde todo mundo está concentrado lá. Então, jogar uma bomba lá é explodir meio mundo de pessoas. Então, ai das grávidas. Então, ele está falando nitidamente, você vê que esse problema está em Israel, gente. E para mim, isso claro que não aconteceu. Mas se você pegar um Rodrigo Mocelin, se você pegar alguns desses outros teólogos, eles vão falar assim, não tem nada disso, você entendeu tudo errado. E ele vai pegar totalmente diferente do que eu estou falando. Então, o que eu descobri aqui, estudando a Bíblia e eu estudando na internet, tipo assim, em quem que você vai confiar? Porque um fala que marca da besta é o que você pensa e o que você faz com a mão. O outro está falando que a marca da besta é um chip colocado. O outro fala que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. O outro fala, não, a igreja vai passar pela grande tribulação. De maneira que a gente está roubado. Vai lá na presbiteriana. O cavalo branco é Jesus Cristo, o cavaleiro branco. E para mim é o demônio. Eu estou falando que o demônio, a igreja presbiteriana fala que não, que é Jesus Cristo. É totalmente oposto, né, ué? Alguém tem que ter errado essa história. Um fala que é o evangelho, o cavalo branco, o primeiro selo. Qual abriu o primeiro selo? Estava no céu e tal, e abriu o primeiro selo, e a primeira criatura são 4 querubins, que tem cara de homem, rosto de boi, rosto de leão, rosto de águia, e ele gritou, vem! E vi voando no céu um cavaleiro branco, com um arco, vencendo para vencer. Para mim isso é demônio. Aí eu falei, não, isso é Jesus Cristo. Como é que é isso? Então, não é uma palavra de covardia não, tá, irmão? Não quero ser covarde aqui não, porque, tipo assim, vamos dizer assim que eu pensei que eu fosse mais teólogo no passado. Né? Porque eu estudava tal, então eu achava assim, eu sou um teólogo. Hoje eu já não me acho mais não, porque eu sou pastor, né? Entendeu? Se eu seguisse essa linha, eu poderia ser mais teólogo. Mas como pastor, não. O que eu tenho que falar com os irmãos? Estejam preparados, gente. Isso é que interessa. Porque a gente pode estar bem errado. Pode ou não pode? Então, um desses grandes falou, Augusto Nicodemos, um desses homens falou assim que vai estar Armínio, vai estar Calvino, vai estar Spurgeon, vai estar esse grupo de teólogos discutindo assim com Jesus Cristo. Fumando um charuto, porque né, fumava um charuto normal. Isso o Carlos Filho fumava, era normal que eles faziam isso.
Todo o Spurgeon, todo mundo. Era normal na época, ué. Não era pecado nem nada. Então, na reunida, eu tomando assim, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Vá! Foi todo mundo arrebatado. Quando chegar no céu, eu falei para você. Falei que ia ser assim. Pergunto para nós, essa aqui para a Igreja Cristo em Casa. Vale a pena discutir isso? E se eu bater pé aqui e ensinar para os irmãos, igual eu falei, para mim a igreja não passava por tribulação, e eu expliquei por quê, né? E se a igreja passar? Pastor, tem um homem aí que está governando o mundo, está com um cara de anticristo estranho. Não, a gente vai ser arrebatado antes. Pastor, soltou bomba, não sei, não, que nada. Daqui a pouquinho, você quer ter o pastor falando em você, pois é, irmão, estava errado. Aí o pastor morreu, tomou uma bomba lá, pensei, pô, foi comer o pastor, agora teve uma grande tribulação, pô, o pastor errou. Eu nem sei se esse pastor foi pro céu. Não, você vai começar a duvidar. Falei, pastor, pô, você falou que não passava, você morreu aí, ó. Então, a igreja não pode brigar por isso. Vamos unir com os cristãos. Você está falando com os presbiterianos? Sim. Você está falando com os batistas? Sim. Vamos ser cristão. Se essa igreja falar que é cristã, ainda que a gente tenha pontos teológicos, o que não pode? Eu concordo com o pastor Augusto Nicodemos. Doutrinas pilares. Qual? Jesus Cristo é o Senhor e único. Salvação não pode ser por sábado e nem por obras. E a doutrina da santificação. Então, irmãos, eu peço que a igreja esteja unida. Aqui nós temos uma linha teológica, tudo bem, vamos ter. Mas a gente vai chegar a brigar por isso. O irmão aliancista, não sei o que, o outro... Aí enquanto a gente está brigando, as almas estão perecendo e você não está preocupado em tirar as pessoas de seu pecado. Mas vamos discutir teologia. O cavaleiro branco. E nessas diferenças sempre elas chegam no ponto que elas se encontram, né? Elas esbarram uma na outra, não tem como negar a outra. Né? Não tem como negar a outra. É como os escolhidos de Deus, a predestinação... elementos que Deus escolheu, soberania de Deus, só que nós interpretamos de outra maneira certos pontos. O que não podemos negar? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Uma igreja pentecostal e fala língua estranha e a outra não fala. Uma igreja tem parede preta, a outra tem parede branca. Uma, igual a gente, o Rodrigo preparou um louvor para nós lá, que é um axé, que é um samba reggae, né, Rodrigo? É samba reggae, né, tecnicamente. Como eu sou baterista, não sei. Fui falar com o baterista, ele é o baterista, fera. Não, isso é um samba reggae. Ah, pô, o cara sabe mais do que eu, ele sabe mesmo. E aí, quer dizer, então para nós, o ritmo para nós, aqui se tocar um reggae, um rock para nós, tanto faz. O outro não. Se não for aquela música de partitura, quase morrendo, aquela banda, não. Nossa, meu Deus, não suporta aquilo. Então, Igreja Cristo em Casa. É difícil saber certos textos escatológicos da Bíblia. Na escatologia não sou pragmático. Não sou dogmático. Então não estou trazendo dogma para os irmãos. Estou dizendo assim, o que importa é estar com Cristo. Estejais atentos. Fica de olho nessas guerras lá. Fica de olho. É o miolo, aquele miolo. Que miolo? Estou falando de Israel e adjacências. Todo rei, está ali Israel é a figueira de Deus. Quando a figueira florescer, Jesus está às portas. O que eu deixo para os irmãos, não adianta nada você ter uma teologia, ser fera escatologia, se você não estiver com Cristo na santificação. Então eu não quero que esse povo, essa igreja, não é eu quero, tipo o Flávio manda, não, é isso não. Estou dizendo assim, que nós venhamos perder tempo com isso. Estude muito a Bíblia, estude. E você teve um entendimento aí, vem aqui neste púlpito, e eu estou convidando todos vocês aqui. Fala assim, pastor, descobri um versículo que o senhor não leu. Pô, mostra aí, tal, você tem razão, pronto. E doutrina a igreja, porque quem doutrina a igreja é isso aqui. Baseado na palavra. E você fala, nossa, olha aqui nosso entendimento, a gente estava fraco, agora a gente entendeu diferente. Tá? Então não quero ser dogmático na questão. A pergunta é pastor, como é que é o nome dele? Eliseu Rodrigues, né? Eliseu Rodrigues. Estou falando minhas palavras a dele. A dele e as minhas, né? Na escatologia não sou dogmático. A pergunta, Jesus Cristo vem? Sim, você vai? Então, eu e você, independentemente de ponto teológico, precisa estar na fé, na santificação, na obediência, na palavra. Se você estiver passando ou não pela grande tribulação,
Então, por exemplo, eu repudio em gênero, número e grau. Já ouviu falar deixados para trás? Não, mas isso para mim é herege, assim. Herege até onde mandou parar, sabe? É uma heresia absurda. Não, e crente, nossa, deixados para trás. Nossa, quando falava isso na igreja, eu falei, meu Deus, nem conversa, nem me pede opinião. Nem falava, nunca falei, nunca. Não, nunca falei pra você também, nunca. Nossa, sabe o que eu falei? Pode também. Eu falei, nossa, que legal, deixado para trás. Você não quer ficar deixado para trás. Como assim deixado para trás? Que doutrina que é essa, deixado para trás? Não, porque o deixado para trás é uma ideia assim, você se converte depois. Ah, não, é um negócio. Então, aí tipo assim, pastor, isso é quanto esse negócio lá, se você tiver um deles? Está amarrado, não tem cadimento, né, gente? Então, assim, estou vendo cristãos discutindo assuntos. Calvinismo, arminianismo, hipercalvinismo, hiperarminiano. E aí discute. E a santificação? E o poder sobre o pecado? Você ser santo, honesto, justo. Pecado de comissão não evangeliza ninguém, não ganha ninguém para Cristo, não ora. Pode falar, Gabriel. A marca da besta aparece quando o anticristo reina ou quando ele quebra o tratado? Não, então, essa marca da besta é o seguinte. A marca da besta é um documento emitido pelo governo mundial, na qual todo mundo é cadastrado. Todo mundo vai ter alguma coisa que marque essa pessoa. Ou algum chip na testa, ou um chip na mão. E através desse cadastro, através desse momento que ele quebra a aliança. É no momento do quebrar a aliança que ali, quem não tiver aquele código X, esse 666, ele não tem direito de comprar. Então, se você for comprar no supermercado, se você for comprar com o seu chip lá, você não consegue comprar. A menos que você comprasse com dinheiro vivo. Que não vai existir mais nessa época. Né? O governo está acabando com o dinheiro. Que tem que ter agora bitcoins? O que é? Não é como que é o nome? Drexler, hein? É o Drexler. Isso, o Mano já estudou sobre o Drexler. Então, o governo vai ter... Olha só, você tem o Pix. Quando você manda um Pix para o outro, tem lá, Sebastião mandou para Tereza. Então, você sabe que você tem controle. Mas o governo não sabe o que é. O governo não sabe o que é. Ela pagou, Tereza, por quê? Pela costura? Pagou pelo óculos? Pagou pelo quê? Você não sabe o que é. O Drexler, cada centímetro que você gastar, se você entregou o dízimo, ele sabe. Se você comprou pão, ele sabe. Se você comprou um brinquedo, ele sabe. Então o Drexler é o controle absoluto de cada centavo que você tem. É tipo... Vamos supor que você recebeu um vale-gás do governo. Você não pode gastar esse dinheiro para outra coisa. É obrigatório. Entendeu por que o Drex é isso? Porque quando a pessoa recebe lá, então ele tem kit de alimentação. E se você comprou uma caneta, pronto, já dá problema, você não consegue. Porque aquilo, o Drexler é um dinheiro destinado a, ele só vai entrar na conta X, então ele sabe exatamente, é como aquelas piadas que tem de mulher traindo, ou homem traindo, assim, aí tem lá vendo no cartão, fatura o cartão, motel tal. Ué, mas como que? É a mesma coisa. Que você descobre que a pessoa estava lá. Então por isso que a pessoa, o que ela faz? Ela não usa o cartão para fazer coisa errada. Ela usa dinheiro vivo. Então o dinheiro vivo, o narcotráfico todo é baseado em dinheiro vivo. Então, se o governo acabar com esse dinheiro, ele acabou com o narcotráfico imediatamente. Se ele tiver Pix, o narcotráfico continua pelo Pix. Mas se ele tiver Drexler, acabou o uso de drogas. Acabou. Não tem jeito. Porque a droga vai ter que ser vendida clandestinamente como um índio trocando a troco de saco de feijão. Ele vai ter que tirar as coisas de casa, você vai vender uma televisão para poder... Entendeu como é que vai ser? Então, gente, o domínio mundial é coisa... que estamos bem nessa beirada, com a inteligência artificial. Todos os seus dados, seu filho, coisas, ele sabe tudo sobre nós. Até as pessoas, tipo assim, com medo de um banheiro público, você está sendo filmado. Sabe onde que você entrou, que você saiu, que você estava na estrada tal, igual o próprio celular, né? Você tá, o que você está fazendo aí? Está na roça, lá na ponta, lá no Cajuru, né, irmão? Eu sei mesmo, irmão. Você estava no Cajuru, o que você está fazendo no Cajuru? O cara sabe onde você está, onde você andou. Então você está vendo que isso é um domínio mundial? Então haverá um governo que é esse animal híbrido. Qual que é o corpo dele? Corpo de leopardo.
Como eu estou estudando de animais, já falei com os irmãos, o leopardo é um animal extremamente ágil. É um animal muito, mas ele não é dos mais fortes, mas a pata dele é de urso, a boca é de leão. Então, quando Daniel viu o animal, ele falou assim, poxa, eu não entendi qual é esse animal. Mas lá João falou assim, olha, o animal era, vamos ver, só para você ver. Pega Apocalipse 13. Eu vou ter que pegar outro óculos, errei de óculos. Tá ruim, hein? É. Ah, tá, senão não dá. Gente, 5 minutos, vamos terminar já. E não tem problema, eu não estou preocupado, eu estou preocupado com a nossa saúde espiritual, de nosso meio de estudar assim, ó, sabe? Que você vai estudando, você vai compreendendo melhor. Olha só como que é o 13:1. É o 13:1. E eu vi sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 tem 7 cabeças que eu não citei, os 10 chifres. e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Visto, agora o verso 2 é a descrição do animal. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, Tá vendo? e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poder. Tá bom, tá bom? Então você está vendo a descrição desse animal? Esse animal é um animal esquisito, né? Onde você viu um animal de 7 cabeças? E com 10 chifres. Essas cabeças são governos, os chifres são poderes. Dentro do chifre tem 3, quebrou, nasceu um. Esse chifre, que é o menor deles, é o anticristo. Nasceu um chifre lá. Aí diz que o dragão, o que é o dragão? Satanás, deu o poder para ele. Então, Deus estava em Cristo. Jesus Cristo. Agora é o anticristo, é um homem, um ser humano, que vai ser possuído por demônio, por dragão. Então, ele vai vir. Então, irmãos, estamos esperando dias terríveis. Esse sermão profético de Jesus está falando que haverá tribulação igual nunca houve no mundo. Vai haver uma tribulação, uma tormenta. E ele está falando do mundo todo. Apocalipse 2:10 está dizendo assim: e eu, porque você foi fiel, eu te livrarei da hora da tribulação que virá sobre todo o mundo. Ora, quando é que isso vai acontecer? Entendeu? Porque eu sou pré-tribulacionista. Ué, só pode ser. Não tem jeito de interpretar isso. Porque ele falou assim, eu te livrarei da tribulação que vem. Que tribulação? Essa é a igreja lá do passado? Ele está falando de mundo todo. Bom, posso estar errado? Podemos sim. Ô pastor, quer dizer que essas linhas todas teológicas que você estudou, tal, você não é firme em nenhuma delas. É verdade. Então você é um covarde? Não, covarde não, mas por que não bater pé? Porque eu pergunto se vale a pena. Ah, mas a igreja vai ficar bamba. Não, bamba não. Bamba não. Hein? Isso. Essa é sabedoria. Porque o foco não é esse. Mas a gente está firmado em teologia sistemática? Eu estou. Quando a gente estudar aqui, vamos pegar a escatologia e olha a igreja cristã, qual é a linha de vocês? Nós somos arminianos, lá. Ponto. Tudo bem, você tem linha, mas isso não nos faz brigar, isso não nos faz sequer discutir. Que nenhum de nós aqui, se alguém tinha... olha o que um pastor falou para mim um dia. O pastor falou assim, não, vamos fazer um debate entre nós, um pastor calvinista. Vamos fazer, vai ser você vai defender o arminianismo, eu vou defender o calvinismo. Eu falei, irmão, vai dar errado. Eu queria falar com ele assim, você não vai conseguir, você vai nem mexer. Porque eu estava numa igreja de arminiano. Se ele, qualquer coisa que eu falasse, eu ia ganhar. Eu não, sim ou não, gente? Lógico. Aí você fala assim, você é arrogante. Não é isso não. O que eu quero dizer é o seguinte. No final das contas, alguém ia ser convencido pelo irmão calvinista, sim ou não? No final das contas, alguém, não, o pastor Flávio é bom. O outro ia falar assim, o pastor tal é bom. Aquilo ia gerar uma discussão na igreja. Uma divisão. Eu falei com esse pastor, você vai causar uma divisão na igreja. Primeiro que a igreja arminiana não tem base teológica nenhuma. Se eu for ensinar aqui, você que está começando agora, né, porque eu tenho, tipo assim, eu tenho 30 anos de fé, o cara vai discutir. Aí eu falei assim, olha, você vai ensinar coisas, aí eu vou pegar uns textos, por que a gente é arminiano, e eles que já têm essa base, que vai falar, então se você ganhar de mim, como é que eu vou ficar? Como é que a igreja vai ficar? Vai ficar horrível.
e eu ganhar do irmão, no sentido assim, que na discussão, o pastor foi melhor. Isso vai gerar o quê? Uma soberba entre nós, uma divisão, contenda. Ninguém vai sair edificado disso. Você já viu discussão essas discussões de debate? Que serve só para arrogância? Só serve assim, não serve para a pessoa assim, querer ganhar o outro. Ele não está ensinando Bíblia, igual o irmão falou, concordo com você. Hein? É derrotar o igual o irmão falou. Você olha, não, peraí, mas essa doutrina que você está falando tem um ponto ali. Ela se mescla, tem ali dentro e a gente vai querer negar. Então, gente, igual eu falei, poderia realmente, eu penso assim que o irmão não ia conseguir por causa da doutrina teológica da igreja. Mas eu poderia muito bem dar errado aquilo e aquilo gerar discussão. Se a gente estudar o ponto arminianismo e calvinismo, pode? Pode. A gente pode. Para você entender o que significa isso. Mas se for para a gente discutir, do tipo, você ganhou de mim, eu ganhei de você, ou a gente discutiu, Vamos encerrar, irmão? Alguém ia falar alguma coisa? Não, né? Eu queria só... Pode falar, irmão, a gente já vai terminar, gente. Porque eu me preocupo assim da gente esquecer aquilo que Jesus pediu para a gente, né? Ficar gastando tempo, neurônio, né? Energia com esse tipo de coisa e esquecer aquilo que nós somos. Da nossa missão. Isso mesmo. Esse é o problema. É a igreja discutir coisas. A igreja tem que estar... Esses pontos difíceis da Bíblia. Os pontos difíceis da Bíblia são os pontos fundamentais da fé? Sim ou não? Não. Exatamente não. Deus deixou bem claro que o arrependimento e o perdão de pecados, a salvação em Cristo, esse é o cerne do negócio. O restante é adjacência. Um tem pastora, o outro não tem, um bate palma, o outro não bate, outro tem música tal, o outro não pode, um pode ter bateria, outro não tem. Então, oremos. Deus e Pai, nós estamos colocando diante de Ti nossos corações e há pontos tão difíceis nas Escrituras, meu Pai, nós queremos ter uma direção, uma luz, compreender bem. Hoje nós temos compreendido pontos corretos em diversas linhas teológicas, Senhor, meu Pai, seja do que se chama de dispensacionalismo, aliancismo, ou aqueles amilenistas, meu Pai, aqueles, meu Pai, que são, que interpretam bem diferente cada um desses pontos da Bíblia, principalmente Mateus 24. A minha oração é para que cada um de nós se arrependa, para que a gente não venha, Senhor, se exaltar nas discussões e perder tempo, para que a igreja não perca o foco, adorar a Deus, evangelizar o mundo, levar a palavra de salvação para as pessoas, Pai. Perdoe os nossos pecados, nossas contradições, que cada um esteja preparado para a partida individual, pela morte, Senhor meu Deus, ou pela vinda do Senhor, volta do Senhor em glória. Para a glória de Deus, amém.